Esportes, a gente mostra então as conquistas do Palmeiras na era Parmalat de 1992 até 2000 e na era Crefisa de 2015 até hoje. Na era Parmalat, uma Conmebol Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, Copa Mercosul, Copa dos Campeões e 3 vezes campeão paulista, 2 vezes Rio-São Paulo, quando ainda existia. Então são 11 títulos. E na era Crefisa, coincidentemente, também 11 títulos, 2 vezes Conmebol Libertadores, 3 vezes Campeonato Brasileiro, 2 vezes Copa do Brasil, uma Conmebol Recopa, 2 títulos do Campeonato Paulista e uma Supercopa do Brasil. Já demos boa tarde aqui para as nossas companheiras e a gente dá também para Leila Pereira. É uma alegria te receber aqui. Leila, seja muito bem-vinda. Olha, é um prazer, uma alegria nesse dia tão significativo para todas nós mulheres estarmos aqui celebrando o nosso dia, não só o nosso, de todas nós. E falando de futebol. Obrigada, né? claro, exatamente. Leila, a gente estava vendo ali os títulos, as conquistas desse Palmeiras. Há quem chame de terceira academia antes mesmo de acabar essa era, né? O sucesso é inegável, a manutenção do treinador eu entendo que é uma vitória e talvez a principal construção nesse começo de temporada, mas a gente começa falando de futebol e puxando um pouquinho para essa coisa de ser mulher. Eu já li algumas entrevistas suas e eu acho que a gente tem um pensamento um pouco parecido em relação ao que é ser mulher em qualquer lugar. No mundo corporativo, no futebol, na televisão. Eu, antes de qualquer coisa, quero que as pessoas enxerguem a minha competência, o meu trabalho. E você também passa por isso, né? Muitas vezes o ser mulher entra como um ônus à frente do que está sendo feito. E na tua entrevista do Estadão de hoje, eu acho que isso fica bastante claro quando você fala que as mulheres te parabenizam e os homens te pedem reforços, porque eles enxergam ali que precisam te cobrar antes de qualquer coisa. Eu quero saber como é que você entra nesse espaço, como é que você dialoga com essa diferença, como é ser uma mulher num meio também tão masculino, mas pensando no futebol. O que você faz dentro do teu dia a dia para pensar, vão olhar o meu trabalho antes de qualquer coisa? Você sabe, Dani, eu não tinha pensado por esse ponto de vista que você está me dizendo, quando eu digo que as mulheres, elas me parabenizam. Por quê? Porque elas se enxergam em mim. Entende? É uma coisa muito bacana, muito significativa, porque às vezes nesse meu dia a dia, enlouquecido, porque eu sou muito atarefada e eu amo o que eu faço, a gente não tem essa dimensão, entende? Então quando as mulheres chegam em mim e falam, Leila, parabéns, você nos representa de uma forma espetacular. E eu fico muito orgulhosa disso. E é interessante isso, eu não tinha pensado nisso, pode ser que... Porque é o que eu falei no Estadão. As mulheres me parabenizam, me elogiam, entendeu? Pelo meu trabalho. Sim. Muitos homens também, tá? Sim. Muitos. Mas as mulheres não me cobram reforços, não me cobram melhorias. Porque hoje, gente, criticar o Palmeiras hoje tá difícil. Entende? É aquela coisa, elas sabem do teu esforço, né? Mas, exatamente, pode ser que os homens, eles queiram me cobrar, entendeu? Pô, como quem diz, Leila, que isso, uma mulher, entendeu, com tanto sucesso, à frente de um clube tão gigante, entende? Peraí, calma. E não é assim, entendeu? O que diferencia a gente, isso eu já falei várias vezes, não é o gênero, é a nossa capacidade, a nossa vontade, a nossa luta, que nós estamos aqui, todas nós. Sim. Entende? É por causa de muita luta. Tá? Nós temos objetivos. Claro. Entende? Então, isso é muito significativo, eu acho que para todas nós. Sabe? Eu vou continuar lutando. E outra coisa também, eu não sou uma mulher muito... sou sensível, sim. Entendeu? Mas eu sou muito objetiva. E isso, às vezes, incomoda um pouco. Eu sei exatamente o que eu quero. Sim. Entende? Eu sei exatamente, eu observo. Não é? Eu sei o que é melhor para o meu clube, eu sei quais os próximos passos, mas também eu sou uma pessoa que eu tenho objetivos, eu sei onde chegar, Sim. Mas eu também não tenho muitas convicções, que convicção é muito complicado, viu? Certeza absoluta de nada é positiva, né? Exatamente.
Exatamente. Ô, Leila, mas aproveitando até o seu gancho, assim, primeiramente também feliz Dia da Mulher, eu acho que é muito legal estar nesse espaço entre 4 mulheres para trocar uma ideia também sobre futebol. Eu acho isso muito representativo, né? Sim. Porque a gente se entende nas nossas vivências, mas a gente também tem profissões que são questionadas através do futebol. E eu queria trazer para você também, para a gente descer para esse campo da bola a cobrança, a exigência e o campo do Palmeiras. E os reforços que os torcedores tantos cobram. A gente tem até uma tela sobre entradas e saídas do Palmeiras, porque querendo ou não, o torcedor... Tem muita torcedora que me mandou mensagem, falou, caramba, como é diferente, como é legal ver uma presidente, mulher num cargo de um time, podendo responder sobre isso. Sobre contratação, sobre finanças, sobre chegada, sobre saída. A gente tem as chegadas do Palmeiras na gestão da Leila, Murilo, Jailson, Navarro, Lomba, Tabata, Merentiel e Flaco Lopes. E as saídas mais recentes ali, a gente destaca, né, a questão do Danilo e do Scarpa. Quando vem pro campo, então, quando o torcedor fala, Leila, reforço, 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 qual a resposta imediata você tem para isso? Tranquilidade, tá? O que eu faço sempre é valorizar o nosso elenco, que é um elenco extremamente vencedor, não é? E quando você tem um elenco muito vencedor, eu já disse diversas vezes também, o investimento precisa ser alto, entende? Então eu fiz várias renovações, eu fiz várias readequações, não é, de salários para manter esse elenco forte. Nós temos que valorizar, gente, os nossos jogadores, quem está conosco, que estão lutando, conquistamos vários títulos juntos, entende? Então, para vir alguém, ao vir algum atleta, é para agregar. Eu não quero fazer aposta. Claro que no futebol a gente nunca tem certeza de nada. É uma mudança no perfil de contratação, né, Leila? Porque se a gente pega o que ficou para trás no ano passado, vieram jogadores com perfil de aposta, com perfil de crescimento dentro do clube. Então agora houve uma mudança nessa busca. Sim, não, mas não foi o Atuesta, esses jogadores... Merentiel... assim, não foram apostas. Gomes, eles eram jogadores que talvez eles não fossem tão conhecidos aqui do grande público. Porque eu não me foco em nome, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? O nome não ganha campeonato, gente. O que ganha campeonato é arregaçar a manga, a gente tem o mesmo objetivo, entendeu? Temos um grupo unido, com o mesmo objetivo, sem perder a vontade de vencer. Isso que diferencia o Palmeiras de outros clubes. Nós nunca perdemos a vontade da conquista. Que nós conquistamos muitas coisas, sabe? Poderíamos estar acomodados, mas nunca, ninguém lá. Entende? Então, não me enche os olhos, entendeu? Contratar por causa do nome. Eu não vou contratar por causa do nome. E outra coisa, quem contrata não é a Leila Pereira. Somos nós. Sim. Sabe? É o departamento de futebol, é o meu diretor de futebol, entende? E se não vem a pessoa com aquele perfil, e às vezes, em muitos casos, nós identificamos o perfil que nós precisamos, não é? Mas quando começamos a negociar, não depende do Palmeiras, depende do outro clube. E de outros clubes também, né? Tem isso de outros clubes, ou do clube daquele na qual eu tenho interesse naquele atleta, não é? Mas às vezes a gente impacta se o jogador ele vale X, eu não vou pagar 10X. Certo. Porque eu sei exatamente qual é o valor. Entende? Eu não vou fazer loucura. Existe muito isso também. O jogador que vale X, o empresário vê, mas é pro Palmeiras. É um Palmeiras que tem muito dinheiro, então dá pra gente inflacionar um pouco o mercado aqui. E quando a gente fala ainda de reforço do Palmeiras, é um Palmeiras que vai ter muitas competições. Quando você fala também da vontade de vencer do Palmeiras, a gente deve isso muito ao Abel. Ele consegue manter essa equipe muito entrosada e com muita vontade de vencer. Mas, ainda assim, são tantas competições, vão vir reforços, vão vir outros jogadores além desses que você conseguiu manter, porque já é uma grande coisa. Sim, claro que sim. Claro, eu estou ciente e com a certeza de que nós precisamos de reforços por causa dessa quantidade de jogos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entende? Mas eu tenho que ter tranquilidade, gente, porque o jogador é um investimento muito, muito alto, sabe? Então eu costumo dizer também que isso se eu não tiver os pés no chão, se eu ficar ouvindo comentários, ficar lendo comentários, eu tenho que me reunir com a minha equipe e decidir o que é melhor para o Palmeiras. E é o que eu faço. Porque senão, o que acontece? Isso é um círculo, pode ser um círculo vicioso, que acontece em diversos clubes.
Verdade. A torcida quer jogador, aí o dirigente Vai na loucura, inescrupuloso, entendeu? Vai nessa loucura, entendeu? Baseado no clamor popular, vai lá, compra o jogador. Não é? Investe uma fortuna, não dá certo, entende? Aí a torcida novamente, entendeu? Vai reclamar porque aquele jogador não deu certo, precisa contratar. E aí começa, quando eu contrato, eu preciso pagar, entendeu? Então, eu preciso ter responsabilidade e os pés no chão. Você falou em não ouvir qualquer coisa que venha de fora, né? E óbvio, faz todo sentido. Quando você administra um clube que move ainda paixão, se você for ouvir só o que vem de fora, você não vai administrar com nenhuma sabedoria racional. Isso é necessário. Vou te fazer 2 perguntas. Você escolhe qual você quer responder. Vou responder as 2. Primeiro, em relação ao Abel, assim, claro que você não vai ouvir qualquer coisa que venha de qualquer lugar, mas o Abel, nas entrevistas coletivas desse começo de ano, ele, em algumas delas, ele foi taxativo no sentido de, assim, eu falei que se saísse jogador, precisava chegar jogador. Se referindo ao Danilo e ao Scarpa, que foram jogadores importantíssimos na última temporada. Então, como é que foi esse processo de ouvir as declarações dele numa entrevista ou outra um pouco mais enfáticas? Tem hora que ele fica irritado, acho que até mais com a imprensa do que com o que está acontecendo dentro do clube, mas pedindo ali reforços, porque para mim ficou muito claro. E outra, existe alguma reunião com o Alan, do Atlético Mineiro, prevista, porque ele foi muito claro e muito profissional na entrevista dele, beira de campo, falando que a negociação ficaria a cargo dos clubes, que se ela acontecesse, era interessante para ele, jogador, e que ele toparia. Mas ele foi muito profissional, deixando a entender que existe uma conversa. O que fosse melhor pro clube no negócio, né? Se o valor chegasse a uma questão que fosse interessante, para ele tá à disposição. Então, o Abel e o Alan. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Dani. Quando eu digo que eu não ouço o clamor, né, para tomar a decisão, é evidente que eu ouço o nosso treinador, eu ouço o nosso diretor de futebol, é evidente, entendeu? Eu converso com o Abel constantemente, sabe? O Abel sabe exatamente qual a situação das negociações, entende? Tudo passa por ele, é óbvio. Mas na hora de decidir, temos que decidir. O Abel, o diretor de futebol, o Anderson Barros e a presidente Leila. Claro. Se um desses 3 disser não quero, não é feita a contratação. A contratação só é feita quando os 3, não é? Tem a posição que é para contratar, certo, não é? Os 3. Mas é evidente que eu ouço o Abel. E ele sabe da situação, ele sabe das negociações. Eu tenho certeza que ele está extremamente tranquilo com isso. Entende? Ele sabe da nossa realidade. Ele sabe que a presidente vai fazer o possível e o impossível para atender todos os desejos do treinador, porque o que eu quero é vencer. E para vencer, eu preciso proporcionar ao meu treinador o que ele precisa. Então, eu estou lá trabalhando para isso, tá? Sobre o Alan, houve conversa sim, eu vou ser extremamente sincera, claro que sim, sabe? Não que o Palmeiras... o que acontece, gente? Como que nós contratamos um jogador, tá? O nosso treinador, ele fala, não é? Ele diz o que ele precisa, o perfil que ele precisa. Certo. E nós temos um departamento que vai ao mercado buscar, segundo aquele perfil que o nosso treinador precisa, né? E nos apresenta 8, 10 nomes ali disponíveis. Entendeu? Quem escolhe é o treinador, junto com o diretor de futebol. Eu entro só na parte financeira. Do pode pagar ou não. Exatamente, tá? Mas quando o profissional, ele escolhe esses jogadores, ele já sabe, não é? Qual o perfil e qual o limite que a gente possa pagar, não é? E aí, escolhemos o jogador. Aí vamos fazer os contatos, não é? E, com relação a esse jogador do Atlético Mineiro, nós fomos procurados e esse jogador foi oferecido. Jogador. Exatamente. Tá. E nós tínhamos interesse, sim, e temos interesse. Sim. Entende? Mas eu também respeito a vontade do outro clube. Do outro clube, óbvio, entendeu? Óbvio. Sabe, se outro clube, se não chegamos a um acordo, entende? O que eu posso fazer? Leila, atualmente o Palmeiras ele está em negociação com alguns jogadores, com um jogador, é só essa conversa com o Alan? Não, existe com alguns jogadores, sim.
mais do setor dali de Scarpa e de Danilo? Ou tem outros setores que o Palmeiras está pensando em reforçar? Ponta esquerda. Sim, também. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está sempre atento, sempre, não é? A boas oportunidades. Sim. Entende? Então, nós temos várias conversas. Como você me perguntou do Alan, eu respondi do Alan. Sim. Sabe? Mas com relação às outras tratativas, eu não vou abrir, porque senão eu fico com problema com relação a valores. Sim. Gente, eu não vou fazer loucura. Se eu sei que vale um determinado X, eu não vou pagar 5, 10X, eu não vou fazer isso. No leilão. Entendeu? É. Hipótese nenhuma, tá? Nós temos um elenco extremamente competitivo, extremamente vencedor, entende? Um técnico muito capaz, sabe? Então, eu vou seguir nessa linha com muita seriedade, com muita responsabilidade. Ô Leila, é mais fácil ou mais difícil contratar jogadores para o Palmeiras? E eu digo mais fácil porque é o Palmeiras vencedor, que tem o Abel. É muito difícil. E difícil porque é o Palmeiras Caro. rico. Não, vem cá. Não, rico mais ou menos. Tá bom. Leila, não fala isso não. Se o Palmeiras não é rico, ai, Não, não é imagina. não. Ai, meu Deus do Se céu. a gente estiver comparando Não, com o não briga, Premier, não. né? Nós estamos equilibrados. Ricos não, sabe? Gente, futebol, o investimento é muito alto. É altíssimo, entende? Para você ter um time com uma performance como o Palmeiras tem, entende? E eu acho... Mas eu vou te falar uma coisa. E eu acho que o investimento tem que ser alto, Sim. sabe? Que olha o que gira, Claro. entendeu? Os valores que giram em torno do futebol. Né? Então, e os nossos jogadores, a nossa comissão técnica, eles são as estrelas, entende? E as estrelas, não é, que dão resultado, que dão audiência, que conquistam títulos, têm que ser bem remunerados, eu não tenho dúvida disso, mas nós precisamos ser o mais assertivos possível, sabe? Eu não vou... Eu sou uma mulher, gente, que eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu não tenho... Eu imagino, pode ter certeza que eu tenho muita convicção disso. Não, clube de futebol do tamanho do Palmeiras. Do tamanho do Palmeiras. Sabe? O Palmeiras hoje é um dos maiores clubes do mundo, sabe? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia das cobranças, entende? Eu jamais vou me vitimizar dizendo, olha, estão me cobrando porque eu sou mulher. Mas às vezes entendeu? É preconceito. Sim. Tá? Porque incomoda uma mulher com destaque tão grande, não por causa de mim, por causa do Palmeiras. Sim. Quem dá o destaque para o dirigente é o clube, entende? Então, tudo isso eu já sabia, tudo isso. Eu não sou uma herdeira, eu sempre trabalhei muito, eu sempre lidei com muitas pessoas. Isso não te abala, essa pressão em nenhum momento? Zero. O que me abala, eu vou te falar, é a cobrança que eu faço a mim mesmo, sabe? Porque às vezes o que eu quero eu não consigo, entende? Então é isso que me incomoda, sabe? Porque eu sei exatamente o que o Palmeiras precisa, entende? E às vezes isso que é um pouco diferente de uma empresa, Sim. não é? Na minha empresa as coisas acontecem do jeito que eu quero, Certo. sabe? Eu tenho o comando. E no clube de futebol, não, sabe? Eu tenho um comando até um determinado limite. Passou dali, eu não tenho. Eu dependo de outro lado, eu dependo do outro clube, eu dependo do jogador querer vir para o Palmeiras. 100% quer vir para o Palmeiras. Eu não tenho dúvida. Quem não quer liberar para o Palmeiras são os clubes, entende? Por quê? Porque o Palmeiras é um time equilibrado, o Palmeiras é um time organizado, o Palmeiras é um clube profissional. Vencedor. Extremamente vencedor. Tá? Eu não deixo, o nosso departamento de futebol não tem influência política absolutamente nenhuma. Certo. Ele realmente é administrado profissionalmente, sabe? A nossa parte política nós fazemos no clube social, que eu tenho uma sorte muito grande, não é que eu tenho um apoio de quase 90% do nosso Conselho Deliberativo. Eu tenho certeza que os conselheiros que me apoiam, eles estão extremamente orgulhosos, porque eles fazem parte dessas conquistas. Porque se eu não tenho paz política dentro do clube, eu não tenho sossego para trabalhar no nosso futebol. Sim. Então, eu tenho um apoio muito grande, né, da parte política do Palmeiras, que eu só tenho a agradecer aos conselheiros que lutam bravamente ao meu lado, para que a gente esteja nesse nível. Não é que, olha, o Palmeiras, esse clube centenário,
não é? Eu acho que nós nunca tivemos um período com tantas vitórias, com tantas conquistas. A gente acabou de fazer ali a comparação, entendeu? falando dos períodos mais vitoriosos e já está igual, só que ainda não acabou esse período. Não acabou, né? e nem vai acabar tão cedo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando em relação aos conselheiros, e aí, óbvio, a gente pensa muito claramente no Abel, que eu digo isso já desde a temporada passada, para mim é o principal nome, a principal estrela, entre aspas, desse time, porque é o que você falou, ele mantém ali a vontade de continuar vencendo títulos, o time que perde uma peça e ele acha outra de reposição, a recuperação de jogadores, a gente tem uma lista de elogios para fazer o trabalho dele. Mas ele também tem um temperamento difícil, né? Pelo menos para fora do clube, às vezes, ele passa a ser uma pessoa um pouco explosiva em alguns assuntos, em alguns momentos. Como é que é essa relação e como que é essa relação pensando no futuro do futebol, pensando nessa dinâmica que você falou de assim, eles escolhem, eu dou sim, eu dou não. Eu imagino que ele não quisesse, por exemplo, vender o Danilo, só que aí é uma questão financeira de mercado, vender um volante por um valor exorbitante. O Scarpa tinha um projeto de vida. Sim. Então, como é que é essa tratativa ali dentro com o Abel? Eu vou te falar claramente, como eu sou uma pessoa extremamente transparente. Jamais eu venderia um atleta sem autorização do meu técnico. Jamais. Por preço nenhum. Por preço nenhum. Jamais. Como eu te falei, para entrar no clube, para adquirir um jogador, tem que ter o aval meu, do Abel e do Anderson Barros. E para vender, a mesma coisa. É óbvio, quando eu vendi o Danilo, houve essa conversa sim com o Abel. Leila, vai sair, precisa encontrar uma reposição. Isso ele sempre falou desde o começo, sem dúvida nenhuma, entendeu? E nós estamos buscando, sabe? Mas foi com a autorização dele, eu jamais faria isso, jamais. O Scarpa, eu fiz, o contrato dele venceu. E era um projeto de vida para ele. Eu fiz o possível e o impossível para ele ficar. Tudo que você possa imaginar. Sim. Entende? Mas ele falou, presidente, é um projeto que eu tenho, eu gostaria muito de ter essa experiência, eu estou tendo essa oportunidade. Entende? Também é aí que entra a cobrança a mim mesmo. Sim. Entende? Eu não conseguir aquilo que eu achava que fosse melhor para o Palmeiras. Foge do seu controle nesse momento. Foge do meu controle. Sim. É isso que me incomoda. Sim. Não crítica de torcedor, cobrança de torcedor, é cobrança a mim mesmo, entende? Mas com relação à saída de jogador... Tem um ok do Abel antes do negócio. E falando nisso... Eu não sou irresponsável, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a relação é boa com o Abel? Assim, às vezes a gente vê... O temperamento dele. Excelente. O Abel é um gentleman. Dentro do Palmeiras é um gentleman e outra coisa, é um trabalhador, sabe? É um cara... Ele só esquenta no jogo mesmo. É incansável, mas eu vou te... Quer que eu te fale uma coisa? Tanto que eu dou a total liberdade para o nosso técnico, para ele ser o que ele é. Gente, por favor, não vamos focar nessa parte que ele extrapolou um pouquinho. Olha o outro lado do Abel, né? Extremamente vencedor, extremamente trabalhador, um agregador, entende? Então, é esse lado que eu vejo. A gente tem que pesar os dois lados. Você não vai querer a perfeição. E eu vou te falar uma coisa também. Eu gosto muito de treinador com sangue na veia, entendeu? Então... Não me incomoda, sabe? Coração quente mesmo, né? Na hora da análise. Não tem problema, né? Com o limite ali. Plano, né? Não sendo expulso, não desrespeitando, não dentro ali da vontade de vencer. Eu queria aproveitar só um gancho também que a gente... Olha uma coisa. Diga. O Abel, ele tem meu apoio total e irrestrito em qualquer atitude que ele for tomar. Entende? Eu conheço ele. Dá uma segurada lá no eu estou no dia a dia com ele, entende? É um profissional fantástico. Mas ele sabe disso, tanto que ele fala que muitas vezes ele precisa se ele faz a autoavaliação, que faz uma autoavaliação. Várias vezes ele fala da mulher, da esposa, do carro, quando ganha, quando ele é expulso, tem essa questão. Um outro ponto também, um outro personagem, já que a gente está pingando em nomes aqui, o do Endrick, porque é inevitável o tamanho, a expectativa, o apoio, o suporte que o Endrick tem. Neste momento, acho que é o momento mais difícil do Endrick nesse processo, que é o da grande exposição, da expectativa, da venda, do negócio, e o Abel protegendo, e uma cobrança que eu imagino que seja muito mais externa do que interna. Sim. Como tem sido essa conversa, esse apoio ao Endrick? Cobrança interna, ele não tem nenhuma. Nenhuma. Ele é um menino.
Ele tem 16 anos, gente, sabe? É o que o Abel já falou várias vezes, entende? Então, ele é extremamente bem protegido, amparado, entende? Ele tem todo o nosso suporte nós temos uma sorte muito grande que ele tem a cabeça muito boa. Ele é um menino, mas ele é muito amadurecido. Eu tenho certeza que esse tipo de cobrança externa não atinge, mas entende? Como que ele está se sentindo, assim? É porque por mais que a gente fale, olha, ele tem um acompanhamento psicológico, internamente, e eu acho justíssimo que não exista nenhuma cobrança porque ele tem 16 anos. Sim. Ele sabe também do que representou a venda dele, não pro Palmeiras, pro futebol brasileiro. Ele sabe da expectativa em cima do futebol dele, assim. Bola forte que vem, né? Não existe um incômodo pessoal que vocês têm que minimizar? Mas claro, aquilo, acho que acontece comigo, acontece com ele também. Claro, a cobrança é dele mesmo, sabe? Mas nós estamos lá, os nossos profissionais, presidente, eu falei com ele, entende? Eu estou sistematicamente com todos os jogadores, que eu estou diariamente na academia de futebol, não é? Para tranquilizá-lo, que as coisas irão acontecer. Ele é um grande jogador. Se não fosse, entende? Não teria sido daqui a 1 ano e meio... No final de 2000, no meio de 2024. Meio de 2024. Entendeu? Ele vai estar no Real Madrid, entende? Então, eu acho que essa tranquilidade ele tem, porque esse impacto, né, do público é muito forte. Sim. Nos preocupa, sim, que isso abale o menino, mas nós estamos lá juntos, sempre dando o suporte necessário para ele. Tá tudo ok. Só uma coisinha, Mari. Existe esse trabalho com a base, esse trabalho psicológico com os meninos da base, porque é uma pressão muito grande desde muito cedo. Sim. Isso claro é uma coisa que vocês trabalham. Muito, a educação deles. Vocês vejam, esse resultado que nós temos com a base, gente, isso não é do dia para a noite. Isso é um trabalho, porque os meninos que aparecem, não aparece o trabalho que é feito internamente. Claro. Para eles apresentarem esse potencial. Sim. O que tem um bastidor muito forte, né? Mas muito forte. É uma base muito forte, né? A gente fala do muito. Hendrick, mas tem o Giovani, tem o outro menino que joga... Esqueci o nome dele agora, desculpa, Leila. Não é o Fabinho. Luiz Guilherme? O Luiz Guilherme também é bom jogador. Vários. E se a gente pegar a safra anterior, também foi uma safra produtiva. Sim, o Gabriel Jesus, é verdade. Vários que vieram. Aí que eu digo, eu valorizo demais os nossos profissionais. Nós temos João Paulo, que é o nosso diretor da base, entende que cuida da nossa base de uma forma espetacular. Então, o trabalho dos bastidores, às vezes, é muito maior, entendeu? Do que a apresentação que eles fazem. Sim. Porque para eles chegarem até aquele ponto, tem um trabalho muito grande. A gente pode fazer uma matéria, inclusive, sobre a base do Palmeiras. Sobre gostaria. Sim, por favor. Para a gente apresentar tudo isso. Para a gente apresentar tudo o que é feito na base do Palmeiras. Eu gostaria. A educação de dos meninos, exemplo, né? o que eles vão, como eles vão para a escola, como eles trabalham, como é a parte psicológica. Vai ser um prazer enorme para a gente. Entende? Legal. Vocês conversem com o João Paulo. Sim. Entende? Então, olha, eu estou muito feliz com essa fase, não é, do Palmeiras. Muito. Só pra gente fechar essa parte do campo, pensando em proposta, vou te fazer uma pergunta que eu acho que o torcedor faria. Tem nomes que você seguraria nesse momento, pensando no cenário atual, independentemente do valor? Rony, recém-convocado, Veiga, que voltou de... Todos? Não tem mais venda? Não tem mais nem venda. o Giovani, que é mais um desses meninos brilhantes? Não, eu não penso em vender ninguém. Todos. Perfeito. O Palmeiras precisa contratar. Não vender. Não vender. Com essa palavra, então, a gente segue falando de Palmeiras dentro de campo, mas agora também para falar sobre futebol feminino. Em 2023, fãs de esporte, isso promete ser um ano muito especial para o futebol feminino do Palmeiras. Mas a gente vai ver agora um pouco da história de como começou a modalidade por lá. Que o Palmeiras feminino é uma das equipes mais fortes do país, todo mundo sabe. O ano de 2022 comprova isso. Comemora!
voltando no tempo. O primeiro time feminino do Palmeiras foi criado em 1997 e foi campeão da Taça Brasil em 2000 e do Paulista em 2001. Na retomada, em 2019, o Palmeiras foi campeão da Copa Paulista de Futebol Feminino, o que garantiu acesso para disputar a Série A1 do Brasileiro. No ano seguinte, fez história ao chegar à semifinal do Campeonato Paulista e do Brasileirão pela primeira vez. Já em 2021, o clube chegou à final do Brasileirão Feminino, com a melhor campanha na primeira fase, sem nenhuma derrota, além de fechar a competição nacional com o segundo melhor ataque e conquistar um feito inédito, se classificar para a Conmebol Libertadores. Chegamos em 2022, mais uma temporada de evolução das palestrinas. Pela primeira vez disputando a Libertadores, as meninas levantaram a taça de maneira invicta, com a segunda melhor campanha, batendo o Santiago Morning nas quartas, o América de Cali na semi e, por fim, goleando o Boca Juniors por 4-1. Para coroar o ano, o time ficou também com o título do Paulista, depois de vencer as Sereias da Vila. A partida registrou recorde de público da modalidade dentro do Allianz Parque. Com um elenco recheado de craques, investimento na base e contratação de novas peças, a temporada 2023 apenas começou para esse time que vem a cada ano empilhando mais taças. Números do futebol feminino palmeirense. A gente está vendo aí a caminhada vencedora que já vem desde 2019 com a Copa Paulista. Em 2021, de novo, repetiu-se essa conquista. O Campeonato Paulista veio no ano passado, em 2022, junto com a Conmebol Libertadores. Títulos que vão ganhando corpo, expressão, que vão ganhando espaço para esse futebol feminino. E aí, quando a gente olha o entorno, a gente vê que o Palmeiras está à frente de muitos rivais, né? O Corinthians tem um futebol feminino muito forte. O Palmeiras está investindo agora também com um olhar mais cuidadoso. Leila, quais são as suas metas para 2023? O que está no papel ali de futebol feminino vai nesse caminho? Olha, é uma alegria muito grande para mim, entende? Nós estarmos conseguindo conquistar tantos títulos, vocês vejam. É base, futebol masculino profissional e futebol feminino profissional. Então, é uma alegria muito grande para mim. Futebol se faz com investimento. E os investidores, os parceiros, patrocinadores, já viram que o futebol feminino tem uma visibilidade muito grande também, sabe? Então, nós conseguimos vários parceiros, aumentamos a nossa receita para o futebol feminino com esses parceiros. Então, e com esses parceiros nós conseguimos fortalecer cada vez mais o nosso time feminino. E o nosso objetivo é continuar conquistando títulos. Sim. Entende? Melhorando o nosso elenco, melhorando todas as instalações para as meninas. Agora nós fizemos uma parceria com o estádio em Jundiaí, para que as meninas joguem em Jundiaí também. Entende? Treinem lá também. Tá. Então nós estamos melhorando cada vez mais. Só aproveitar esse gancho, existe algum planejamento, Leila? Porque a grande questão também é do futebol feminino não ficar distante de onde está a torcida do Palmeiras, que está mais concentrada na cidade de São Paulo, assim como o Palmeiras masculino treina na cidade de São Paulo, ele joga na cidade de São Paulo. Existe algum planejamento? Porque o futebol feminino, ele precisa, às vezes, os torcedores querem estar presentes, mas não conseguem se deslocar. Existe uma questão de calendário, de horário de jogos, que às vezes não colabora, que são jogos no meio da semana, no meio da tarde, que isso não ajuda mesmo a presença da torcida, mas o distanciamento não é ruim. Existe algum planejamento de trazer esses atletas para dentro do CT, jogar com mais frequência no Allianz Parque também? Olha, mas elas têm jogado no Allianz Parque, inclusive com portões abertos. Isso, na final semifinal de campeonato Exatamente. brasileiro. A gente dá muita possibilidade do torcedor acompanhar o futebol feminino, entende? E eu acho que com o tempo, entende? O torcedor vai se habituar cada vez mais a acompanhar de perto o futebol feminino. Também as TVs televisionarem, não é?
Sim. De uma forma mais abrangente o futebol feminino. Isso é importante. Eu acho que é algo que tem começado, a gente tem feito isso, a gente tem transmitido muito futebol feminino, a gente tem o Mina de Passe, que é o nosso programa que fala exclusivamente de futebol feminino, mas e trazer para dentro do centro de treinamento? Existe essa possibilidade? Assim, eu não estou entendendo. Treinar não, mas aqui na Barra Funda, às vezes elas treinam aqui. Sim, porque também, gente, não cabe. Como é que eu vou treinar o masculino, entendeu? E o feminino, nós temos 3 campos, não é? De vez em quando, elas vêm aqui treinar, sim. Sim. Vem, A sim. gente tem números importantes da Bia Zanerato e a gente mostra para vocês, fãs de esportes, porque são números de uma jogadora ou a principal... Jogadora de bola, né? Muito provavelmente vai representar o Brasil na Copa, né? Também vai estar lá representando na seleção, né? Maior artilheira do Palmeiras feminino, ela tem 39 gols e o Palmeiras fez a renovação com a Bia Zanerato. Sim. É o grande reforço do Palmeiras nessa temporada? A renovação dela, né? Sim, claro que sim. Claro que sim. Isso é muito importante. Sempre nós valorizarmos os nossos atletas, as nossas atletas, claro que sim, tá? Mas claro que a Bia sozinha, ela não consegue, não é? Então, nós temos um elenco muito forte no feminino. Mas voltando só com relação ao treinamento das meninas aqui, o que vai aproximar cada vez mais o público do futebol feminino não é o treinamento delas aqui na Barra Funda, entende? Vocês, jornalistas, abrirem mais espaço para o futebol feminino, entende? Como nós fazemos quando joga aqui no Allianz Parque, nós abrirmos os portões para cada vez mais público acompanhar as nossas atletas, entende? Então, é isso que vai fazer o futebol feminino cada vez ter um crescimento maior. A visibilidade. Inclusive com o Mina de Passe, que até faço o convite para o fã do esporte que não conhece, toda sexta-feira, 9 horas da noite, a gente tem um programa exclusivo que debate como a gente conversa aqui, como tem para o futebol masculino. O futebol feminino, que é isso, trazendo o dia a dia mesmo, o campo e bola, então toda sexta, 9 horas da noite, o fã do esporte pode, o torcedor do Palmeiras, às vezes, que fica buscando várias informações, a gente tem. Uma outra pergunta, Leila, porque a grande questão essa que eu te levei até de Jundiaí é isso, às vezes o torcedor quer acompanhar na fase de mata-mata do campeonato, né? Depois que passa a fase de pontos corridos, essa distância, eu sei também que não é fácil, porque tem que administrar o estádio que recebe jogo do masculino e do feminino. Show tem essa questão também. Exatamente. Uma questão contratual. Agora, aconteceu uma apuração, né? Uma matéria das Dibradoras, apuração das Dibradoras, que elas publicaram no site delas, uma acusação sobre o diretor de futebol feminino do Palmeiras, o Alberto Simão, falando sobre questões até de assédio moral, uma relação conturbada com algumas jogadoras, ex-jogadoras, algumas obviamente não quiseram falar, até em termos de proteção da fonte, mas sobre uma relação conturbada internamente dentro do Palmeiras. A gente falou sobre isso aqui, a gente recebeu uma nota oficial do Palmeiras, falando que iria apurar, mas que tinha total convicção no trabalho do Alberto, sem dúvida, do coordenador de futebol feminino. Queria saber de você, então, como a voz assim máxima do Palmeiras, como tem sido essa relação internamente, relação com o diretor de futebol feminino e sobre também essas acusações? Olha, sobre essas acusações, são totalmente infundadas. Eu acredito que foram de pessoas que não trabalham mais, não é, conosco, e por uma irresponsabilidade, entende, para procurar palanque, e fica acusando um profissional extremamente sério, competente, que é o Alberto, que tem a minha total confiança. Gente, o ambiente no futebol feminino é totalmente tranquilo. Tanto que eu vejo esse tipo de matéria, já tem um tempo, né? Já tem uns 2 meses. Tem uns meses, sim. Por aí, sabe? E eu vejo no dia a dia, que eu estou lá diariamente, são coisas completamente distintas, entende? Então, é uma irresponsabilidade, é uma má-fé, sabe? São pessoas querendo o holofote, atrapalhar o trabalho que está sendo feito extremamente sério, não é? O Alberto tem o meu apoio e de todo o elenco. Eu vou continuar confiando. Aliás, vocês até poderiam convidá-lo qualquer dia para participar do Mina de Passe. Programa. Claro, sim. Claro. Quando a gente entrou em contato, ele não quis falar sobre as acusações. A gente tentou, obviamente, ouvir o lado também quando a gente foi trazer o debate para cá, mas nesse momento não houve abertura para conversa. Uma coisa vocês podem ter certeza, todas essas pessoas que fazem essas acusações infundadas estão sendo processadas
judicialmente. Ô, Leila, sabe? teve alguma apuração ou nem precisou disso? Não, houve apuração e não se detectou absolutamente nada. Nada. Entende? Por que acontece, gente? Esse tipo de matéria causa muito furor e audiência, entendeu? Infelizmente, para a gente conseguir estancar isso, não é? Dizendo e demonstrando que foi apurado e nada foi comprovado, isso não gera audiência, entende? Então, infelizmente, as coisas acontecem dessa forma. É uma irresponsabilidade para queimar um profissional extremamente dedicado, profissional, entende? E que sem base absolutamente nenhuma, zero. Entende? Então, o que eu posso fazer? A única coisa que nós podemos fazer é processar, responsabilizar essas pessoas que cometem esse deslize contra um profissional que está trabalhando extremamente bem. Bom, o Palmeiras tem muitos compromissos nessa temporada, tá? E é um dos times aí favoritos nessa briga, tanto para Campeonato Brasileiro, quanto também para Conmebol Libertadores. E a gente conta também, claro, Leila, o Palmeiras é favorito em várias dessas competições, premiações, enfim, a gente espera também ver o Palmeiras com muito sucesso no futebol feminino, porque é bom para a marca e essas atletas também se dedicam. Olha só, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu um baita de um saldo contra o Real Ariquemes, né, por 9-0. Depois venceu o Real Brasília também, que é uma vitória muito afirmativa. O Real Brasília tem um trabalho muito bacana. A próxima rodada contra o Avaí Kinderman, está em segundo lugar do campeonato com 100% de aproveitamento. Divide ali no saldo de gols. Conmebol Libertadores acontece em um período definido, né, de 5 a 21 de outubro. E ainda tem o Campeonato Paulista, que acontece de maio a novembro. Tá aí o calendário. Pega do outro lado daí, Dani. Vamos nessa, esse aqui é o Sport Center especial na data de hoje. Leila Pereira, a nossa entrevistada. Já já a gente vai repercutir um assunto que está falando muito entre os torcedores sobre o São Paulo jogar no Allianz Parque. Mas agora a gente sai um pouquinho do campo para falar de gestão. A Leila tem uma força incrível também nesse Palmeiras que busca protagonismo em outras esferas. Liga, melhorias para o futebol como um todo e não só para o clube. Não é apenas dentro das 4 linhas que a equipe alviverde se postula como protagonista no futebol brasileiro. Tendo em sua presidente, Leila Pereira, a principal figura que toma as rédeas das ações, o Palmeiras se põe em destaque na briga por mudanças no atual cenário do certame nacional. Exemplo disso é o fato dos palestrinos serem um dos times que lideram a formalização da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, que busca reunir clubes de forma independente à CBF para organizar um campeonato com formato e distribuição de receitas a serem acordados exclusivamente pelos participantes. É uma forma dos clubes poderem captar mais investimentos que, gente, hoje, o que os clubes de futebol precisam no futebol brasileiro é investimento. Todos nós precisamos. Falando em receitas, as finanças palmeirenses também são um assunto fora do riscado que é recorrente na boca dos seus torcedores e da imprensa. Seja por conta da administração das cifras milionárias conquistadas através de premiações dos vários títulos recentes ou pelo aporte realizado pelo seu patrocinador master, os cofres do Palmeiras certamente são alvo de questionamentos permanentes para aqueles que acompanham de perto o Verdão. Todos os clubes no Brasil têm dificuldade de caixa, o Palmeiras não é diferente disso, por isso que a gente sempre age com os pés no chão. Não adianta eu sair contratando desvairadamente, não é? E deixar o clube numa dificuldade incrível financeira. Esse não é o caminho. Localizada na zona oeste de São Paulo, está outra pauta recorrente nos bastidores do time alviverde, o Allianz Parque. Se pelo lado esportivo o Palmeiras tenta construir um ambiente adverso a seus adversários, a diretoria alviverde aposta em uma postura flexível que concilia os jogos de futebol a concertos musicais e outros eventos, algo já previsto em contrato na construção da arena. Além disso, seguindo a política da boa vizinhança, os palestrinos recentemente firmaram um acordo com o São Paulo pelo empréstimo da casa da torcida que canta e vibra em troca da utilização do Morumbi, algo que dividiu opiniões sobre o relacionamento da equipe com seus rivais. Ou seja, ingredientes não faltam para que o Palmeiras, tanto dentro quanto fora dos gramados, se mantenha ativo e em evidência no futebol brasileiro.
Pois de esportes, e agora há pouco, a Mancha Verde emitiu essa nota falando sobre a história do São Paulo jogar no Allianz Parque. Abre aspas. Nenhum equívoco cometido neste primeiro ano de gestão se equipara à inaceitável decisão de ceder o Allianz Parque ao clube que, décadas atrás, tentou tomar a nossa casa. Leila tomou tal medida sem consultar ninguém e, mesmo diante da repercussão negativa entre os palmeirenses, seguiu adiante com um acordo que só é bom para o nosso inimigo. Alheia às vozes divergentes, ela segue tomando decisões monocráticas e que parecem atender mais às suas aspirações pessoais do que aos interesses da coletividade palmeirense. A realização desta partida lamentável no Allianz Parque constitui uma afronta à nossa história. E é uma página tenebrosa a desonrar a memória dos bravos palestrinos da arrancada heróica que protegeram o nosso estádio do inimigo, fecha aspas, diz a Mancha Verde. Foi agora, né, de manhã. Agora há pouco, faz pouco mais de 2 horas que essa nota foi emitida pela Mancha Verde. Leila, como é que você se sente? Porque, assim, é realmente algo muito polêmico, os torcedores estão divididos em relação a isso, mas o Palmeiras já jogou no Morumbi. Inclusive... Várias vezes. E tem uma matéria falando com os comerciantes também ali da Rua Palestra Itália, e eles também estão divididos. Alguns vão fechar o comércio, outros vão ficar com o comércio aberto, e eles seguem nessa polêmica, e está se aproximando o jogo. Então, Marcela, deixa eu contextualizar. Quando nós jogamos com o Santos lá no Morumbi, o nosso departamento de futebol me consultou, porque nós não poderíamos jogar aqui no Allianz Parque por causa de um show. Sim. E aí nós tínhamos algumas opções fora de São Paulo, aqui Barueri, Canindé. Sim. E aí eles me consultaram dizendo, Leila, o departamento de futebol prefere no Morumbi. Mas eu acho que você vai ter problema, vai ter muita polêmica. Aí eu perguntei, fiz a seguinte pergunta, o que é melhor para o futebol? Certo. Jogar, me responderam, jogar no Morumbi. Da comissão técnica mesmo. Comissão técnica. Comissão técnica, o diretor de futebol, jogar no Morumbi. Falei, então tá bom. Então eu vou fazer o possível e o impossível para jogarmos no Morumbi. Entrei em contato com o presidente Júlio Casares, não é, para saber da possibilidade. E ele falou, Leila, não tem problema nenhum, tô ok. Entende? Vocês podem jogar aqui no Morumbi, como vocês já jogaram diversas vezes, entendeu? Eu acho que esqueceram da história do Palmeiras, né? Quantas vezes o Palmeiras não jogou no Morumbi? Se joga aqui no Morumbi, mas se nós precisarmos jogar no Allianz Parque, porque vão ter uma série de shows no Morumbi, ok para vocês? Não é? E foi uma reciprocidade. A gente joga lá e vocês... E o São Paulo poderia jogar no Allianz Parque? Eu falei, não tem problema nenhum, vamos fazer isso. Eu acho que a nota da... Diga. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa rivalidade, eu vou lutar por isso sempre, tá? Sempre. Eu acho que cabe ao dirigente, ao presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, não fomentar violência. Entendeu? O que eu quero ver dentro do estádio, no Allianz Parque, ou quando o Palmeiras jogar no Morumbi, eu quero ver mulheres, crianças, famílias, e lá celebrar o nosso time. Entende? É uma festa, é um espetáculo. Eu não quero ver barbárie, entendeu? De pessoas brigando, eu não vou fomentar isso jamais. Nós somos rivais dentro de campo. Fora de campo, nós dirigentes, nós vamos sempre fomentar o espetáculo. Lutar pelo futebol, entende? Então é isso que eu quero e eu tenho certeza absoluta que é essa posição do presidente Júlio Casares também, que o mesmo problema que eu tenho, você pode ter certeza que ele teve. Sim. Também, entende? Então, jamais foi da minha cabeça, olha, o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Nunca, a presidente Leila Pereira, ela nunca toma decisão sozinha. Sempre eu tenho... os nossos diretores, eu tenho a nossa comissão técnica, eu tenho o nosso técnico, nós tomamos conta, exatamente, nós tomamos conta do Palmeiras em conjunto. Sempre somos nós, nunca eu, nunca, sabe? Então, foi uma decisão em conjunto pelo que fosse melhor para o futebol. Entende? Você tocou exatamente no ponto que eu ia levantar aqui. Para mim, a nota da Mancha, ela
contrapõe tudo que a gente prega em relação ao futebol, que rivais não precisam ser inimigos. Ao mesmo tempo, eu compreendo a preocupação desses comerciantes do redor, porque, por exemplo, teve Grenal, a gente viu um monte de cadeira quebrada na Arena do Grêmio, a gente volta e meia vê essas situações em outros estádios também. Só que eu acho que aí é uma questão que querem responsabilizar o Palmeiras e você como presidente por uma questão de sociedade, ela foge ao futebol. A educação tem que estar em outro lugar. Aí como é que é, Leila, para você, tendo um objetivo claro, que é de gerir esse clube, lidar com a organizada se contrapondo de forma veemente à tua posição, mas também sabendo que é uma questão que não é do futebol, é da sociedade. Sim. Gente, eu não administro o Palmeiras segundo nota de torcida organizada, entende? Torcida tem que torcer. Eu sou a presidente do Palmeiras, eu dirijo o Palmeiras. Se alguém da organizada quiser dirigir o Palmeiras, é fácil, entende? Seja sócio do Palmeiras, seja conselheiro do Palmeiras, se candidate a presidente do Palmeiras e vá dirigir o Palmeiras, entendeu? Eu, enquanto dirigente, eu fui eleita, entendeu? Eu tenho responsabilidade, sabe? Eu sei o que é melhor para o Palmeiras porque eu estou no dia a dia, eu trabalho diariamente ali, entende? Eu sei que o melhor para o nosso futebol seria jogar no Morumbi. Para jogar no Morumbi, entende? Eu fazer um acordo. Eu fiz um acordo com o presidente Júlio Casares, um acordo justo, entende? Dele jogar no Allianz Parque. O Allianz Parque é uma casa de show, entendeu? A gente, vocês sabem que ela é administrada pela W Torre, sim. Não é? Que aluga o estádio para diversos shows, entende? Então, eu não vejo porquê, entendeu? O clube, não é? Mesmo sendo rival, não é? Tendo a presidente feito um acordo, não é? Eu vou cumprir o meu acordo. O São Paulo vai jogar no Allianz Parque, tá? As autoridades policiais, Ministério Público, estão cientes disso, não é? Não cabe a mim, dirigente, cuidar da segurança pública. Quem tem que cuidar da segurança pública é o policiamento, não é? Eu acho o seguinte, que para coibir qualquer tipo de violência, vandalismo, a polícia tem que prender essa gente, entendeu? Hoje é possível perfeitamente identificar essas pessoas e proibir a entrada dessa gente nos estádios. Você Quem cometeu qualquer... diante dessa identificação, e aí tô vislumbrando junto com você a possibilidade da gente melhorar o todo, sabe? Você estaria disposta diante dessa identificação, por exemplo, de atuar com alguma medida, identificaram um sócio-torcedor envolvido, a puni-lo também esportivamente, por exemplo, esse sócio não entra no Allianz Parque. Até com reconhecimento facial, né? É claro. Lá no portão do Allianz. Exatamente. Nós estamos implementando, né? Porque o estádio não está inteiro. Sim. Mas em curto período de tempo, nós vamos conseguir identificar 100% das pessoas que vão estar dentro do Allianz Parque. E isso, eu sei que o nosso tempo está acabando. Assim, a gente estava falando que eu queria ficar 2 horas com vocês. A gente poderia conversar. Hoje é nosso dia, poxa. O Futebol 90 eles folgam hoje, tá tudo Mas certo. só para terminar, quando o Palmeiras jogou lá no Morumbi e o São Paulo vai jogar no Allianz, eu sou uma adepta, depois a gente conversa sobre esse assunto, sobre acabar com essa torcida única. Sim. Eu gostaria, sou totalmente contra a torcida única. Porque em Minas, que bom ouvir isso. Você não sabe Minas como Gerais, eu fico feliz. Minas Gerais tem o 10%, no Rio a gente vê também. Em São Paulo, você acha que tem condições de ter torcida dividida? Teria que ter, gente, sabe? Mas isso depende de quem? Das autoridades, entende? Houve vandalismo, houve violência, pune essas pessoas. Eu não vejo punição nenhuma, entendeu? A impunidade é a semente do próximo crime. E o futebol é tem que ter punição, entendeu? Leila, em caso de vandalismo no Allianz Parque, o São Paulo paga? Não, paga, tá? Porque em caso de vandalismo, se fosse lá, o Palmeiras pagaria. Teria que pagar, exatamente. No caso do São Paulo. E lá não teve nada, né? Lá foi super... Nada. Ainda nós determinamos que deixasse o vestiário impecável.
Sim, a gente deixou verdade, o vestiário teve mesmo. exatamente como nós entramos, entende? Foi nada, foi um espetáculo, um sucesso. Colocamos 50 mil torcedores lá dentro, entende? Foi lindo, sabe? Gente, a gente tem que sempre, sempre valorizar o espetáculo. Nunca, nunca fomentar essa rivalidade absurda, violenta, de jeito nenhum. A rivalidade é dentro de campo, é por isso que eu vou lutar. Leila, você pediu, eu aqui tô só cumprindo ordens, a gente ganhou mais um tempinho pra gente finalizar Quanto toda a tempo? nossa Obrigada. conversa. E eu queria já aproveitar Ela não manda só no Palmeiras, não. Tá Esse- pensando aqui. Ela tá mandando na ESPN. Não, esse assunto tá mandando, ela falou assim, ó, é isso, a Ivana também, a Leila pediu, a Ivana mandou, eu só cumpro ordens gente. aqui. Leila, eu queria aproveitar também esse gancho dessa relação de torcidas organizadas e cobranças, e já que a gente tá falando mais de gestão também. Recentemente a gente viu um muro pichado com palavras grosseiras dirigidas a você, falando sobre o seu comportamento e falando, te chamando de blogueirinha. Que eu Isso que eu preciso ia falar, falar da história da blogueirinha, eu né? queria aproveitar pra trazer isso, porque a gente tá lá, acorda blogueirinha. Eu queria saber, porque você falou de forma muito enfática, que você não se preocupa, que isso não te afeta e que se a pessoa está incomodada nessa relação, ela vai lá e se candidata para ser presidente do óbvio. Palmeiras. Como você lida com esse tipo de ataque? Você sabe que esse tipo de... essas imagens foram captadas, né? Saiu na imprensa e as pessoas foram chamadas... Quem pichou fez? isso? Não é? Quem fez? Estão sendo processadas. Eles foram identificados? Foram as identificar. pessoas? A polícia identificou. identificou? Identificou, foram processadas e restituíram ao Palmeiras a despesa que pra gente... tinta. Da tinta pra gente refazer o muro. Olha, esse negócio de que aquilo foi torcedor que pichou, entendeu? Eu amo o Palmeiras, sou apaixonado. Quem ama não depreda. Quem ama não comete violência. Quem ama não estraga o patrimônio do clube, entendeu? Quer pichar? Ok, picha o estabelecimento deles, entendeu? Então eu não entendo isso, sabe? Isso está acima. Por isso que às vezes eu acho que essas paixões, eu desconfio muito dessas paixões. No fundo, sempre tem algum interesse financeiro nisso. Entende que precisa vender camisa, precisa angariar mais adeptos, entendeu? Mas eu não vou administrar o Palmeiras em hipótese nenhuma, segundo comunicado de quem quer que seja. Tanto é que houve o desfile da escola de samba, a escola de samba deles não foi vencedora. Alguém foi lá pichar o muro deles? Não vai, entendeu? E é um campeonato só que eles disputam, tá? O Palmeiras disputa vários. Entende? Então... Ô, Leila, eu acho que você já está acostumada, então, de absolutamente tudo que você faz é algo de muita lupa. Tá todo mundo olhando e todo mundo tá ali pronto para criticar. Lógico, tem alguns elogios também. Há pouco, o Palmeiras comprou um avião, ou a Crefisa comprou não foi o Palmeiras. um avião. E é isso que eu queria entrar e esclarecer. A Crefisa, então, compra um avião, tem fotos, é um avião verde, todo mundo falou sobre isso. O Palmeiras agora vai viajar de uma maneira mais confortável, vai poder alugar esse avião. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque foi algo muito falado, mas a gente ficou com algumas perguntas sem respostas. O avião não foi o Palmeiras que comprou, fui eu. Tá. Sabe? Foi uma das minhas empresas. Ai, meu sonho falar um negócio desse. Não, Você é minha amiga. Somos amigas, tá? Mas é verdade. Maravilhosa. Não, mas só para Vamos esclarecer, viajar? o avião não é do clube, o avião Não, é seu particular. exatamente, é meu. E você vai fazer uma proposta de aluguel a um preço... O que acontece? Eu já tenho um avião particular, tá? Que eu viajo com a minha família. Todo mundo sabe disso, Gosto, não é? sim. E aí, eu viajo no meu avião particular e o nosso time, nós fretamos a aeronave, entendeu? Para eles viajarem. Mas aí você está sempre à mercê da disponibilidade da aeronave, horário que pode viajar, entendeu? E aí eu, como sempre, eu penso em primeiro lugar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Gente, o ápice da minha vida é esse agora, sendo uma mulher presidente desse clube gigante, entendeu? Eu sou a única presidente mulher, entende? Da Série A e B. Naquela foto da Libra, né? Até chama muita atenção, né? Mas ali só tem 18. E ainda tem muito só da mais. Libra ainda tem Então, uma, Ali, em reuniões que eu tenho na CBF, aí estão todos. É uma coisa muito significativa para todas nós mulheres. Isso é muito bacana, entendeu? Onde nós podemos chegar, sabe? E ser respeitadas. Sim. Sabe? E fazer um bom trabalho. Sim. Porque também não adianta a gente estar lá e fazer um trabalho, sabe, medíocre. Não. Comigo não tem mediocridade. Tá? E aí eu entro de sola.
sem medo de nada. Ela entra comprando avião. Como é que vai ser? avião. E o Como é que avião? vai ser o Aí, preço? o que acontece? E eu vejo, gente, é desgastante demais esses deslocamentos, né, dos nossos atletas. Aí eu conversei com meu marido, que é um grande palmeirense também, eu falei, vamos comprar uma aeronave, sabe? E aí, tô resumindo, tá? Porque senão daqui a pouco acaba o nosso tempo. De novo. Tá, de novo. O extra. Olha, eu ficaria aqui a Levantou a tarde bandeira, inteira com mais vocês. 4 minutos. E aí nós adquirimos um avião da Embraer. E engraçado que quando nós ganhamos aquele título maravilhoso lá em Brasília, a Supercopa, aquilo foi um espetáculo, entende? E aí quando nós voltamos, eu não estava com o meu avião particular, não, eu estava com os Sim. jogadores. Quando nós voltamos, a gente voltou num avião e que eu falei, gente, eu estou reconhecendo esse avião. É o mesmo modelo do avião que você comprou. Que nós compramos. Como é que vai funcionar esse processo? Eu confesso que eu fiquei com algumas dúvidas Deixa eu te falar, o da avião... burocracia. ele Você não- vai alugá-lo para o Palmeiras? Eu vou explicar. O avião, que o torcedor já viaja, não é? Aquele avião verde que você viu, aquilo foi uma... Não é aquele. Ah, não? Eles pintaram o avião. uma ação ali. Eles fizeram eles pintaram É um tipo um avião. decalque, né, que você sabe? coloca e tira. mas, também, né? mas ficou muito bacana. Nota 10 para quem fez. E esse avião, ele está em Portugal. Ele está sendo pintado, mas ele vai ser pintado de branco. Tanto eu tive agora lá, eu tirei foto nele, não é? Ah, eu vi. E aí, daqui a uns 2 meses e meio, ele está aqui. Então, como é que vai ser feito? Esse avião é de uma empresa nossa, né? Minha e do meu marido, esse avião é meu, né? E aí, quando ele chegar aqui, eu tenho certeza absoluta, entendeu? Porque eu tenho uma pequena parte, né, do Conselho do Palmeiras, pequena, muito pequena. 90%, sabe? né? 0,001% que criticam atitudes da presidente. Então, para ser o mais transparente possível, nós temos um conselho de orientação e fiscalização. Eu vou apresentar, né, para esse conselho, dizer o seguinte, olha aqui, para o Palmeiras viajar nesse avião, que é meu, pagando combustível, entendeu? E as tarifas aeroportuárias... Os custos. O valor é esse. Tá. Para nós fretarmos como nós estamos fretando, é esse aqui. Vocês autorizam? Eu cedo para o Palmeiras. Se não, Sem nenhuma contrapartida, assim, no sentido de lucro, de... Zero. É só Zero. mesmo o custo A Porque ela vai contrapartida pegar uma de empresa obra do dela para zero. economizar dinheiro em outra empresa dela. Essa é a Vem cá. lógica, né? O quê? Você está pegando uma empresa sua para ajudar a economizar dinheiro em outra empresa que você gere. Que é o Palmeiras. Exato. Sim. Sabe? Então, se eles autorizarem, tá ok, Leila, eu vou mostrar, entendeu? Ok. Hoje eu tenho lá na academia de futebol, eu tenho um ônibus também. Sim. Sabe, o ônibus é meu também. Sim. Sabe, eu comprei um ônibus que quando eu fui eleita presidente, eu falei, poxa, de repente, para eu me deslocar, não é? Porque eu não participava do dia a dia do futebol, eu era uma conselheira e patrocinadora. Eu achei que eu fosse andar num ônibus separado. Por eu ser mulher também, para não deixar os meus jogadores constrangidos, mas eles não ficam constrangidos comigo, tá? Então, mas eu ando com os jogadores, no ônibus com os jogadores. E eu tenho esse ônibus lá. E vai ser da mesma forma. O ônibus fica à disposição do Palmeiras. Quem põe combustível nesse ônibus é o Palmeiras. Sim. Quem lava o ônibus é o Palmeiras. O motorista é do Palmeiras. Entende? Aí anda com conselheiros, anda com profissionais do Palmeiras, entende? É a mesma coisa. Então, eu vou tornar essa operação, como é um avião, o mais transparente possível. Vou mostrar, Palmeiras, é isso aqui para pagar o combustível e taxas aeroportuárias. E é isso aqui quanto que a gente paga hoje para fretar a aeronave. Mas também pode alugar esse avião para outros aí clubes o que acontece? E vai ser utilizado pela empresa? É óbvio, porque o Palmeiras, ele não vai andar nesse avião toda hora, entendeu? Claro, sim. Isso vai ser utilizado tanto para o futebol feminino... Feminino também entra nessa. Também. Tá. Feminino também, a mesma coisa, tá? Os direitos são iguais, sabe? Então, e quando o avião estiver parado, eu posso fretar para outros clubes que quiserem, outras empresas, outras pessoas, entende? Mas o ganho disso é a logística do Palmeiras e financeiramente para o Palmeiras, que vai ser um custo infinitamente menor. Gente, quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, meu único objetivo era fazer o Palmeiras cada vez maior e mais vencedor. Para daqui a 100 anos, as suas filhas, netas, elas vão olhar na história, porque elas vão continuar gostando de futebol. Sim. Com certeza. Vão olhar na história e vão falar, puxa, houve uma mulher que administrou
um Palmeiras extremamente vencedor, não é? Na história. Então, sabe o que elas vão falar? Houve a primeira mulher, né? Exatamente. Se Deus quiser, não, porque já muitas outras mulheres virão se Deus quiser, estarão naquele quadro de presidente do Palmeiras. E de vários outros clubes também. Claro. Que cresça para todo mundo, né? Mas precisamos lutar. Sim. Sabe que nada cai do céu. Com certeza. Nada caiu do céu para vocês, não é? Para mim também não. Entendeu? Então, é isso que eu quero. Aproveitando o seu gancho, já que a gente falou até de outros clubes, pensando em gestão, a gente tem aqui... Vou tirar sua foto, só pedir uma licença ali, para colocar uns números. São 18 times na Libra, tá? 11 times da Série A, 7 times da Série B, pensando nesse novo formato de organização e de liga do nosso futebol brasileiro. Eu queria que você explicasse um pouquinho em que pé que está. Porque na hora que a gente começa a conversar sobre coisas pequenas, tá? Empréstimo do estádio. Direção, não no seu caso, tá? Mas tem diretor que briga. É contratação, cota direção de que TV. briga. É cota de TV, é clube brigando. Como que eu consigo imaginar em uma liga, uma Libra organizada e que vá funcionar de forma harmônica e que todo mundo tenha o mesmo pé de igualdade? O que eu espero, porque hoje nós temos 2 ligas, né? Sim. A Libra Forte e a Futebol Forte. Isso, Futebol Forte Brasil. O nosso trabalho é unir as duas, entende? Para que 40 clubes estejam na mesma liga. Isso valoriza muito mais. Todos os clubes estão ou em uma ou em outra? Sim. Tem uns em uma e outros em outra. Entende? Então, o da Libra, que é onde o Palmeiras está, não é? Nós tivemos uma reunião recentemente, nós chegamos a números de distribuição de receita, que o que mais pega também é distribuição de receita. Sabe? Nós chegamos em números muito aproximados ao que a Forte Futebol pretende, entende? Então, nós temos dirigentes da Libra que estão conversando com dirigentes que estão na Forte Futebol, para ver se a gente chega num acordo. Me tira uma dúvida, compreensão do processo. A Forte Futebol prega números mais discrepantes, é isso? Para quem tem maior torcida, maior número de fãs, ou não? Não. Até que nós chegamos, nesse termo, nós chegamos a um denominador comum, sabe? Mas aí entra a questão da vaidade. Qual é a maior divergência, Leila? Esse é o problema. A maior divergência entre as duas, entre a Libra e a Liga. E na tua percepção, entre todas as reuniões que vocês já tiveram agora, você imagina que vocês vão chegar assim nesse consenso? Porque se vocês não tiverem uma união no futebol, primeiro que já perde muito em relação à cota de TV. Vai ficar 18 de um lado e um pouco mais 22 clubes do outro. Mas eu acho, vou te falar uma coisa, se não chegar a um consenso, eu acho que fica inviável, viu? Aí o que vai, se não chegarmos a um consenso, porque sabe o que acontece? A gente chega num consenso em determinado assunto, aí começa a divergência em outro, entende? Se nós não chegarmos num consenso nos 40 clubes, os clubes da Libra, em bloco, vão negociar o aspecto comercial em bloco, entendeu? Onde que entra a vaidade? Você falou vaidade. É maior do que a questão financeira da vaidade? Às vezes eu acho que sim, viu? Porque senão, todos nós ganharíamos, entendeu? Nós já diminuímos o percentual de quem ganha mais, o campeão do último colocado, chegamos num número interessante, que vai, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, isso depende das receitas que nós conseguirmos com o investidor. Vai chegar a 3,4%, é muito pouco. Entre a diferença entre um e outro. Exatamente. Se não chegar a Liga Forte Brasil, inclusive. E se não chegar num acordo, vocês vão em bloco para gerir da forma de vocês. Da parte comercial, entende? Leila, nosso tempo está acabando. Os acréscimos estão acabando aqui já no Sport Center. Eu vou fazer uma pergunta sobre posições, então, já que a gente não precisa falar necessariamente em nomes. Um volante, um meia e um ponto esquerda? Isso que você que está falando, entende? Tô perguntando. A gente está de olho... Nossa, ela foi quietinha, assim... Nós estamos de olho no mercado, entende? Sabe por quê, gente? Se eu começar a falar muito, o torcedor fica mais angustiado, ansioso, entendeu? Mas o importante a presidente, ela tem ciência, ela tem a certeza, entende? Que se precisa-se sim, não é? Fazer reposições importantes de posições importantes. Quantas, que nós perdemos. Entendeu? Duas. Scarpa e Danilo. Duas. Leila, sabe? Duas. Eu preciso, daqui a pouco fazer uma chamadinha, mas eu preciso fazer essa pergunta antes que a nossa chefia também me mate. Flamengo, que é um grande rival do Palmeiras. Hoje é o maior rival do Palmeiras, é o Flamengo. E como se dá essa relação entre Flamengo e Palmeiras em bastidor? Olha, vou te falar uma coisa. Em bastidor,
o Palmeiras se dá, os presidentes todos se dão. Entendeu? Todos nós conversamos de uma forma muito respeitosa. Muito, entendeu? E questão de rivalidade, quer que eu te fale uma coisa? O Palmeiras quer ganhar de todo mundo, minha cara amiga. Entendeu? A gente entra, sabe... Mas o coração acelera mais quando vai entrar hoje contra o Flamengo, contra o Corinthians. Olha, eu gosto de grandes jogos, entendeu? Grandes espetáculos. Como nós fizemos lá em Brasília, aquilo foi uma coisa espetacular. Como nós fizemos do bom futebol, olha aí. Sim, né, Daniela? Maravilhoso. Leila, como nós fizemos quando fomos campeões paulistas, espetáculo, entendeu? É isso que eu gosto, que o torcedor quer e por isso que nós lutamos, entende? Não por essas rivalidades absurdas, violentas. Nós não queremos isso. Eu vou aproveitar esse gancho, a Marcela ainda tem mais uma pergunta, mas quero aproveitar esse gancho, então, da nossa série que vai estrear na ESPN e no Star Plus e te fazer uma pergunta com base também no Dia Internacional da Mulher. Sou filha de jornalista, então minha mãe, ela lutou muito para que eu tivesse o meu espaço e hoje poder sentar nessa cadeira e estar nesse lugar. Você, como uma presidente, a única presidente entre os mulheres, entre os times de Série A, o que você tem feito, o que você deseja, o que você tem carregado para trazer mais mulheres também para o Palmeiras, mas também para o nosso futebol? Eu acho que o legado que eu posso deixar é as minhas conquistas, que as minhas conquistas não são minhas, são de todas nós. Tá? Então, eu acho que é essa luta, sabe? Um exemplo, porque você pode inspirar muitas pessoas com seu exemplo, entende? É isso que eu vejo e que eu luto e vou continuar lutando. Como disse várias vezes aqui para vocês, sem medo de absolutamente nada. E quando você pensa no Palmeiras, desde que você assumiu, qual é a maior lembrança que você tem, que você vai ficar lembrando e levando para sempre? Marcela, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a imagem que eu sempre tenho na minha mente é quando eu vejo o quadro de presidente do Palmeiras, a imagem de uma mulher no meio de tantos homens, entendeu? Nesse clube centenário, ter sido eleita a única mulher, a primeira que depois de mim, eu espero, né, que muitas outras estejam ali. E eu acho que naquele quadro, não é no meio de tantos homens, no meio de um mundo tão machista, a Leila Pereira representa cada uma das mulheres que tem sonhos, objetivos e que querem vencer na vida. Então, sem dúvida nenhuma, é a minha fotografia ali como presidente do maior campeão do Brasil. Leila, mais do que levantar bandeira, é ser bandeira. Eu acho que existe uma diferença muito grande e você é uma bandeira. Para fechar, deixa a tua mensagem pro torcedor, pra torcedora, pros palmeirenses que acompanharam você aqui nesse dia tão especial e quero já te agradecer. Obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Ficaria a tarde inteira, mas eu sei que não pode, entende? Mas a minha mensagem hoje são para as torcedoras, claro. Tá? Parabéns para todas nós, para nós que somos lutadoras, somos batalhadoras, que sabemos o que queremos, que isso é o objetivo de todas nós para vencermos, saber o que se quer. E, gente, vamos em frente, conte com a Leila Pereira, que eu tenho força, tenho energia para que a gente conquiste cada vez mais título, que não existe nada melhor do que levantar troféu. Não existe nada melhor do que ter dor no ombro, de tanto troféu levantado. Que beleza. É nesse clima, então, que a gente encerra o nosso Sport Center e dá sequência, então, para o Futebol 90, que chega coladinho aqui no Sport Center. Leila, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo tempo também. Obrigada, menina. Obrigada, Leila. Volta aqui, tá? No Multiverso. Eu volto aqui, é só chamar. Mas eu volto também mais tarde no ESPN FC. Trabalho. E você também, né, Mar? Volto no Sport Center da tarde, tá? Então, a partir das 4 horas da tarde, a gente se encontra novamente. Um beijo pra você, Leila. Um beijo pra todas as torcedoras e fãs de esportes. Feliz dia. Tchau, pessoal. Beijo.